Abrimos espaço para falar sobre os impactos dessas tarifas de Donald Trump no aço e no alumínio no Brasil, sobretudo, com o nosso colunista do CNN Money, o Gilvan Bueno. Gilvan, tudo bem mais uma vez? Muito obrigada, viu, pela sua disposição, pelo tempo conosco. Bom, Gilvan, como é que essa decisão, antes uma promessa, agora cumprida, de Donald Trump, afeta o cenário da economia global, mas sempre olhando para o nosso jardim, diante das últimas declarações do governo brasileiro, o ministro da Fazenda dizendo que, neste momento, não vai haver retaliações aos Estados Unidos. Gilvan, boa tarde. Muito boa tarde, Tainá, Uribe, nossa audiência. Uma alegria estar aqui participando com vocês num momento muito oportuno da nossa economia. Um ponto importante para respondê-la é nós olharmos o índice da Firjan de competitividade global. Esse índice mostra 66 países que têm boas estruturas de competição, de infraestrutura, de falta de burocracia, de material humano de qualidade. E qual é a nossa posição? Nossa posição é a 46ª posição. Nos últimos 10 anos, nós perdemos algumas posições. Nós estamos atrás de Uruguai e Chile. E por que eu faço essa contextualização para te responder e conversar com a nossa audiência? O Brasil ele começa a pagar um preço por ficar muitos anos com uma economia muito protecionista, onde alguns mercados nós protegíamos eles com algumas tarifas muito altas. Por exemplo, a gente olha o setor automobilístico, que foi um setor muito afetado nos últimos anos, gerando muitas empresas saindo do Brasil. Nós tivemos aqui cartas de empresas falando sobre isso. Então, nós estamos pagando um preço pela falta de um planejamento de longo prazo. É isso que eu venho falando há algum tempo, Tainá e Uribe. Por quê? Porque, basicamente, sabe por que a gente não consegue fazer uma retaliação? Porque a gente já tem uma carga tributária muito maior comparada a outros players. É isso mesmo, quando até a Priscila fazia seu destaque, a gente não consegue fazer uma retaliação, porque em uma dessas medidas, a nossa taxa de tributação dos Estados Unidos para a gente é 3% e a nossa contra-taxa é 10%. Então, a gente não consegue aumentar já uma coisa que é muito alta. Então, a gente começa a pagar o preço por ter uma indústria que, se nós olharmos o nosso PIB, nos últimos 40 anos, qual era a participação da indústria no nosso PIB? Era muito representativa. Hoje, o nosso PIB é 70% serviços, 25% agronegócio, e a indústria tem uma participação que não chega a 5%. Então, a falta de um plano estratégico está pagando um preço, porque a nossa indústria, principalmente, ela é muito dependente de concessões e benefícios e isenções para a gente ser competitivo. Exonerações fiscais, né? Isso que acabam fazendo com que a indústria ainda sobreviva diante da competição com a China e com os Estados Unidos. Gilvan, vamos olhar um pouquinho para o que significa os Estados Unidos mais protecionistas. Sempre foi uma referência de uma política aberta, de comercialização com o mundo inteiro. Donald Trump traz uma política protecionista à direita. Você avalia que isso pode afetar as economias no mundo inteiro? Elas podem se fechar? Ou, muito pelo contrário, elas podem se abrir exatamente por isso, para tentar ocupar os espaços vazios deixados pelos Estados Unidos? Olha, nos últimos 90 dias eu estive no continente africano, no continente europeu, e conversando com diversos economistas, empresários, analistas políticos, e a gente entendia que a China vem fazendo um movimento muito forte de ocupar esse espaço que está sendo deixado pelos Estados Unidos. Historicamente, os Estados Unidos têm uma economia que era um jeito de negociação, que era o soft, que era basicamente o soft power, onde ele conversava sem precisar colocar força. Ele tinha esse controle. Logo após a Segunda Guerra Mundial, ele começou a ter esse controle, essa dominância em algumas regiões. Ele tem o seu dólar, e o dólar, basicamente, ele utiliza ali a valorização das commodities. As commodities são negociadas em dólar, e os Estados Unidos têm esse poder, por ser a sua moeda, a principal comercialização mundial. Então, a China vem ocupando, sim, esses espaços. Isso cria mecanismos de tarifas, e se a gente fosse pensar, Uribe, no momento que está sendo utilizado, tem uma visão importante. Essas tarifas estão vindo depois do impacto de 2022 com Rússia e Ucrânia. Nesse confronto geopolítico, voltando um pouquinho, a Alemanha, lá atrás, ela abdicou de fazer sua própria produção de energia e consumia 70%, 80% quase do gás russo. Então, nesse cenário, ela ficou muito dependente. No confronto Rússia e Ucrânia, a Europa começou a
conviver com uma energia mais cara. Isso trouxe problemas inflacionários que estão até agora. Então, a gente está tendo guerra de tarifas no pior momento macroeconômico da Europa, que é a ideia de combater a inflação com juros mais altos. Antes desse confronto Rússia e Ucrânia, a Europa era conhecida por taxa zero. Então, agora ela começou a ter taxa de juros, está criando esse problema. E aí, na Europa, eu senti bastante também esse custo de vida mais caro do europeu. Então, esse momento é muito ruim e a China vem despontando em ocupar esses espaços. A Priscila Asbeck ainda está com a gente, Gilvan Bueno, falando direto de Nova York, nos Estados Unidos. Pri, para fazer a última pergunta contigo. Obrigada, Tainá, Uribe, Gilvan, um prazer interagir com você. Gilvan, a minha pergunta é sobre quais são as respostas que o mundo vai dar, né? Então, os Estados Unidos já testaram tarifas protecionistas anteriormente, na década de 30, com as tarifas Smoot-Hawley, e levaram as tarifas de 40% para 60%, amplificando a Grande Depressão. E na ocasião, o que muitos países fizeram foi parar de comprar também os produtos americanos. A gente já está vendo esse movimento acontecer. As vendas da Tesla em fevereiro, por exemplo, na Alemanha chegaram a cair mais de 70%, na China 40%, tem boicotes acontecendo no Canadá. O que você acha que pode acontecer se essa que é a maior economia do mundo começar a ter esse tipo de boicotes de forma geral e os americanos começarem também a exportar menos? O presidente Donald Trump já falou que não descarta uma possibilidade de recessão, um período de transição doloroso aqui na economia americana. Você acredita que pode haver de fato uma recessão aqui nos Estados Unidos e de que forma que isso afetaria a economia global? Antes de mais nada, prestar aqui a minha homenagem, Priscila, nos encontrarmos, uma grande admiração. Meu primeiro momento da CNN foi com você, então agradecer e cumprimentá-la. Tem um livro que eu queria muito recomendar à nossa audiência, ele saiu recentemente, no final do ano, é um dos maiores estrategistas, chamado Harry Kissinger, que é Made in China, que é uma obra-prima, foi o principal diplomata, ele criou as relações entre Estados Unidos e China, que é uma obra de arte, eu recomendo para todo mundo. Harry Kissinger foi o grande estrategista dessa construção geopolítica dos Estados Unidos. Sim, vai ter retaliação. A Priscila foi muito feliz em achar o momento do tempo perfeito que nós olhávamos para isso, que foi em 1930. E nesse momento você não tinha um mundo globalizado, você não tinha uma geopolítica tão diferente, as redes sociais, esse combate de tarifas tão determinante. Em 1930 já trouxe um impacto e por isso que a fala do presidente no último domingo foi falando, olha, numa entrevista, ele falando que ele poderia ter assim, um efeito de recessão. É claro, e basicamente, quando a gente olha para o mercado de capitais americanos, que é a grande construção de riqueza dos Estados Unidos, desde que Donald Trump assumiu, ele perdeu mais de 4 trilhões de dólares em valor de mercado, porque está muito confuso para tomar decisão. Então, existe sim essa grande preocupação, essa retaliação, o risco de uma recessão. Agora a gente vai precisar observar, Priscila e nossa audiência, a próxima reunião do Fed para entender como é que vai ser a taxa de juros do Fed, porque muda toda a estratégia do Jeremy Powell. Então, Tesla sofre, no Canadá também já começa esse boicote, algumas empresas, alguns países já não começam a comprar. Por exemplo, esse intercâmbio de talentos, que é uma preocupação das 7 magníficas, de levar os engenheiros de outros países com essas barreiras, começa a ser um complicador. Vamos ver como é que o mercado vai continuar respondendo. Então, para a nossa audiência que tomar decisão de investimento, Priscila, principalmente o mercado de ações é impactado, as 7 magníficas, a Nasdaq tem caído bastante, os treasuries americanos, eles começam a ficar muito voláteis, isso é ruim para tomar decisão dos investidores, e na parte aqui de dólar, a gente tem que entender como é que vai ser essa pressão no dólar, e isso, no final do dia, tem um impacto nessa dívida de 33 trilhões de dólares da dívida pública dos Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos ele não começa a ter investidores, atividade econômica, ele vai ter que aumentar os juros e isso pode impactar ainda mais a sua dívida, com algumas expectativas de chegar a mais de 50 trilhões de dólares até 2030.